sabe dar remédio pro seu cãozinho? Na hora de dar algum medicamento, estava tendo algum problema ou alguma dificuldade? Ou ainda, é a primeira vez que você vai dar o remédio e não sabe como, não tem ideia? Você está tentando, mas não está conseguindo? Se você tem algum desses problemas, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te ajudar nessa missão. Para quem não me conhece, eu sou a Bárbara, sou veterinária. E eu vejo que muitos tutores têm dificuldade de dar essa medicação. Às vezes até acabam desistindo de dar o remédio, não fazendo o tratamento direito por causa dessa dificuldade ou desse problema que enfrenta. Então você que tem esse problema também, fica comigo até o final do vídeo que eu vou te dando várias dicas ao longo desse vídeo, ok? A primeira dica vai para você, principalmente que nunca deu nenhum remédio para o seu animal. Uma coisa que ajuda muito é colocar o comprimido no meio do patê, de um petisco, de uma coisa que ele goste muito, para dar aquela enganadinha lá no meio. E aí fica muito mais fácil. E para ajudar a gente nessa missão, eu vou chamar o Thor aqui. Vem, Thor. Vem aqui. Vem aqui. Quem não conhece, esse aqui é o Thor. Ele vai me ajudar a mostrar como que a gente pode dar as medicações para o nosso cãozinho. É verdade, Thor? Então, essa aqui, uma opção é a gente pegar essas latinhas de patê, tá? Vende em pet shop, lugar que vende produtos para cachorros. Aí o que a gente pode fazer? No meio do patezinho a gente pode misturar o comprimido no meio. Aí a gente abre. Parece um patezinho mesmo, então é mais fácil de colocar no meio. Aí a gente pega esse patezinho, ó, ele é bem molinho mesmo. Aí no meio a gente coloca o comprimido e dá uma escondidinha. Aí a gente pega essa massinha e dá pro cachorrinho. Agora fica muito mais fácil de dar o medicamento com o patezinho. Ó, daí eles vão lá. Isso, Thor, come tudo. E eles nem veem que tem a medicação aqui no meio. Uma outra opção para aqueles que às vezes encontram o comprimido no meio do medicamento é cortar. Então a gente às vezes a gente pode macetar, tá bom? Ó, então a gente corta em vários pedacinhos até dar bem pequenininho. Dá pra cortar menor também, se você preferir, ou colocar um pouquinho maior. Aí, desses comprimidinhos que a gente corta tudo, aí a gente pega e coloca aqui no meio do patezinho também. Dá pra cortar menor também, se vocês preferirem. E aí a gente pega e coloca aqui dentro, no meio. E aí a gente pega esse patezinho e dá pro cachorro em seguida. Enquanto a gente prepara, eles já estão aqui, ó, querendo já pegar o patezinho, não é não, Thor? Aí a gente prepara todo o medicamento aqui com esse patê. E aí em seguida a gente dá. Você já quer, né, Thor? É bonito. A única coisa, isso depende da questão do cortar os comprimidos. Isso depende do tipo de medicamento. Por exemplo, cápsula a gente não pode cortar, né? Então, depende do tipo de remédio que você vai dar. Qualquer coisa você pode estar perguntando para o seu veterinário se tudo bem cortar a medicação para poder colocar no meio do patezinho ou no meio do petisco. Geralmente as cápsulas elas devem ser administradas inteiras. Então a gente não pode tirar esse pozinho porque na maioria das vezes as cápsulas elas precisam ser liberadas ou lá no estômago ou lá no intestino. Então são medicamentos que não devem ser macetados ou cortados ou alguma coisa do tipo. Uma outra opção é a gente pegar esses petiscos específicos para dar a cápsula. Então, cápsula, comprimido pode ser, né? Então, eles parecem uma massinha chamada Pill Pockets, né? Você pode comprar pela internet ou alguns pets. É mais difícil achar pet que encontre, mas pela internet você pode encontrar. Ou para quem costuma viajar para fora também. Aí você pega esses... Parece uma massinha de modelar mesmo. Você coloca
o petisco, ó, desculpa, você coloca a cápsula no meio e modela ela, né? Então, vou mostrar aqui pra vocês como que é. A gente abre aqui. Ó, ele tem um buraquinho. Ó, vocês conseguem ver? Tem um buraquinho pra gente colocar. Então, a gente vai lá, pega a cápsula, coloca ela aqui no meio. E aí, a gente modela ela. Aqui, faz como se fosse um triângulozinho. Uma coxinha, né? E aí, a gente dá isso... Opa! Aí, a gente dá isso pro pet. Eles costumam gostar também, tá? Então, daí é assim. É uma outra opção, tá bom? Esse aqui você consegue encontrar pela internet. Quem viaja pra fora, esse aqui é bem mais barato lá fora, né? Aqui é um pouquinho caro. Mas dá pra... é uma opção, né? Pra quem quer tentar. E você consegue encontrar isso aqui pela internet. Tá, segunda dica. Outra opção é colocar o medicamento direto na boca dos animais. Então, vocês colocam lá o comprimido ou a cápsula diretamente, abre a boca e coloca lá dentro. Levanta o pescocinho, passa a mão aqui para estimular isso a descer e dá uma sopradinha no nariz também. Outra tentativa também é dar o comprimido, logo em seguida dar um petisco para ele comer ou colocar um pouquinho de água no cantinho da boquinha também. Essas são algumas opções, né? Então, colocar lá dentro, levantar a cabeça para eles não cuspirem, porque se baixar a cabeça, provavelmente eles vão cuspir logo em seguida. E o fato de passar a mão aqui na gargantinha ajuda a deglutir. O que é a deglutição? É esse, como se a gente fosse engolir, aqui é babar seco, né? Então, essa é a deglutição. Aí, o que a gente vai fazer? Ou a gente abre aqui a boquinha dele, deixa aqui com o petisco na mão, abre a boquinha dele, coloca o remédio lá dentro, fecha e dá uma soprada, aí mexe aqui na garganta, mexe aqui na garganta pra ele ingerir isso daqui. Esse é um jeito de enganar. Ou a gente dá o comprimido e logo em seguida dá o petisquinho, né? Isso, bom garoto, bom garoto. Isso. Né? Bonito. Então, uma forma é a gente colocar o comprimido lá dentro da boca, jogar, pegar a boquinha, vem cá, pegar a boquinha, assoprar, dar um assoprinho no nariz e mexer aqui na gargantinha dele, pra ajudar a descer a medicação. No caso das cápsulas, às vezes pode ser um pouquinho mais complicado. Por quê? A cápsula, às vezes, ela tem um pouquinho mais de aderência. Então, às vezes, ela pode grudar no céu da boca, por exemplo. Porque logo que entra em contato com a água ali, às vezes ela pode ficar um pouquinho mais grudenta. Então, uma outra opção é passar um fiozinho de azeite ao redor da cápsula. Mas, gente, é um fiozinho, bem pouquinho. Só para ela ficar mais escorregadia. Para você conseguir dar a medicação com mais facilidade e ela não ficar presa lá no céu da boca, no canto do dente. Então isso ajuda, contribui. Uma terceira dica é amassar o comprimido e colocar numa seringuinha. Então colocar água, amassar, diluir esse comprimido ou esse medicamento e dar numa seringuinha. Ainda tem a opção daqueles medicamentos que são líquidos. Então, alguns, depende aí de cada caso. Tem algumas pessoas que têm mais facilidade para dar medicamento líquido na seringa, no cantinho da boca, logo atrás do canino. Então, isso depende muito aí, questão de preferência e facilidade, né? Mas isso, para cada um, é de um jeito. Então, uma opção aí é você macetar, aqueles que não são líquidos, macetar o comprimido, e diluir na água, colocar no copinho e puxar na seringa no cantinho da boca. Uma outra coisa que você pode fazer também é, junto com a água que você está diluindo e o comprimido que está ali amassadinho, você pode pôr um pouquinho de patê também, para dar uma enganada naquele gostinho, não ficar tão amargo.
E o interessante é dar uma treinada antes. Por quê? Para o seu cão se acostumar com a seringa, para ele não assustar logo de cara. Você já chegar lá com um comprimido, com um monte de coisa e já tentar fazer de uma vez, às vezes ele vai ficar um pouquinho assustado. Então, apresenta a seringa para ele, deixa ele cheirar. Coloca um pouquinho de água só, dá água no cantinho da boca para ele ver que aquilo é inofensivo, porque tem alguns cães que são um pouco mais assustados. Então vê que aquilo realmente não tem problema nenhum. E aí, em seguida, você faz a diluição com um remédio ou coloca a medicação no cantinho, ou a medicação líquida no caso, já puxa direto na seringa e dá no cantinho da boca. Uma outra forma da gente dar... Uma outra forma da gente dar uma medicação é a gente colocar na seringa, então no copinho, aí a gente puxa essa medicação aqui na seringa, ó, você já vê que ele já tá querendo, tá diluído com um patezinho. Você quer muito isso aqui, né? Vamos lá. E aí a gente pode dar. Tem uns que, por exemplo, ele tá querendo até lambejar. Ou se o seu cachorro tiver um pouco mais de dificuldade, ele já não tiver lambendo direto, por exemplo, no copinho, com um remédio diluído, né? Você pode fazer, puxar na seringa, então deixar aqui nessa seringa desse jeito. Aí vamos lá, agora. Aqui, ó, tá vendo essa partezinha? Tem o canino, né? Logo em seguida do canino, eles têm... Vem cá, Thor. Vem aqui. Eles têm um buraquinho aqui no meio, que é onde dá pra encaixar direitinho a seringa. É aqui onde, atrás do canino dele, ó. Não sei se vocês conseguem ver aqui. É bem aqui atrás. Então a gente vai colocar a seringa bem aqui nesse cantinho. E aí a gente vai dar a medicação aqui. Pronto. Prontinho. Aí fica bem mais fácil de dar o remédio aqui. Só tomar cuidado quando vocês forem dar a medicação com a seringa para não ser muito rápido, não fazer muita pressão. Por quê? Às vezes eles podem acabar engasgando se for muito rápido. Então, que nem às vezes a gente vai beber água muito rápido, dá uma engasgada. Então, assim, tomar cuidado para não ser muito rápido, tá bom? Ah, e lembrando, depois que vocês derem a medicação na seringa, é importante higienizar ela, limpar essa seringa, para ela poder, da próxima vez que você for usar, não ter restos de comida, não ficar aquela coisa suja, tá? Então, sempre é importante limpar. Por acaso, seu cachorro é aquele cachorro que fica agressivo quando você vai dar a medicação, que ele tenta te morder quando você vai dar a medicação, você já não sabe, já tentou várias coisas e não sabe como, uma opção para esses animais, o que seria? E fica a quinta dica para vocês. É colocar a focinheira, mas uma focinheira que você consiga colocar a seringa no cantinho da boca, para poder dar a medicação, ele com a focinheira e ele não te morder, porque tem alguns cachorros que até chegam a machucar o proprietário, né? Então chegam a machucar de tanto que ficam estressados e agressivos durante a administração da medicação. Só que assim, você precisa dar aquela medicação, mas você não sabe como. E assim, é para o tratamento do seu cachorro está doente, não tem como, você precisa dar medicação, uma opção é essa, tá? Mas assim, de qualquer forma, depois você precisa trabalhar isso, porque assim, isso é para resolver o problema de uma forma imediata, né? Para você, na verdade, dar a medicação que você precisa dar naquele momento, porque senão seu cão pode piorar. É interessante depois você ver de adestrar ele, então trabalhar esse comportamento, né? Porque provavelmente ele não deve ser agressivo talvez só nesse momento, mas é uma coisa que você precisa trabalhar, né? Isso. Então, tanto a agressividade quanto for dar medicações ou em outras situações. Então, se ele tem essa questão, esse problema, então qualquer coisa é bom você passar aí trabalhar essa questão, adestrar ele, né? Isso a longo prazo, né? Porque a questão do adestramento demora um pouco, tem que ter paciência, né? Só que às vezes você não vai ter o resultado imediato, né? Então isso daí é uma opção para dar a medicação. Sexta dica é para quem principalmente tem que dar medicação de uso crônico. Aqueles, por exemplo, aqueles animais que precisam tomar medicação continuamente. Por exemplo, animal que tem problema do coração, às vezes precisa tomar medicação todos os dias e o resto da vida, né?
Então, uma opção, não sei se vocês já ouviram falar, hoje em dia a gente tem farmácia de manipulação veterinária. Então a gente pode manipular as medicações em forma de biscoito, em forma de petisco, em forma de gel, em forma de emulsão. Hoje em dia a gente tem até aqueles, como se fossem uns adesivos, que você cola na pele do animal e vai absorvendo a medicação, tá? Isso depende de qual medicação que é, né? Porque aí a apresentação vai depender aí de qual medicamento que você precisa administrar. Mas qualquer coisa você pode conversar com o veterinário que está prescrevendo essa medicação e essa é uma opção bem interessante, né? Porque não fica nada estressante, fica ali como realmente um petisco, alguma coisa aí e você ainda faz reforço positivo para ele, é uma coisa bem interessante da medicação manipulada, tá? Isso principalmente aí animais que precisam tomar remédios a longo prazo, às vezes o resto da vida, então é bem interessante. Ou mesmo animal que precisa tomar ali durante 2 semanas, mas é um pouquinho complicado. Então se tiver a opção, dependendo daquilo que eu falei, né? Dependendo do tipo de medicação, é possível manipular. Tem algumas que às vezes a manipulação não dá naquele tipo de apresentação do remédio, mas dependendo do caso, é possível fazer isso. É só conversar com o seu veterinário certinho para ver se é possível fazer esse tipo de manipulação, ok? Então se vocês gostaram desse vídeo, comenta aqui. E se vocês conseguiram dar remédio para o seu cachorrinho, comenta aqui também que eu quero saber. Eu e o Thor queremos saber a sua opinião. Você gostou? Então curte lá o meu canal, se inscreve na página do Facebook, do Instagram. E eu te convido a entrar nesse link aqui embaixo e deixar seu e-mail lá, para sempre que tiver vídeos novos ou posts interessantes, você possa ficar por dentro de tudo, que isso vai ser enviado diretamente para o seu e-mail, ok? Então é isso, gente, espero que essas dicas tenham ajudado vocês e até a próxima. Beijão! Descobrindo como que né, Thor? E vão descobrindo como, que a medicação tá ali no meio do patê. Então, para esses espertinhos, nós temos mais algumas dicas aí. Judiaram, olha a cara dele, que tá sendo judiado. Ó, aí uma opção é dar a medicação junto com patê. Uma opção é dar a medicação junto com o patê. Então aqui a gente come, olha que gostoso. Aí a gente dá um remedinho aqui junto com o patê.